De olho na mobilidade e no desenvolvimento de Pernambuco, as obras de infraestrutura previstas para começar neste ano trazem em pauta questões relacionadas à proteção do meio ambiente, por exemplo, com o Arco Metropolitano, a Escola de Sargentos do Exército, além de projetos antigos que ainda não foram concluídos, como, por exemplo, a Ferrovia Transnordestina. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre as principais obras estruturantes do Estado, o que esperar para este ano, expectativa, início de obra, a melhoria na vida da população, que por fim é sempre o nosso objetivo também, discutir com você essas melhorias e como a sua vida pode ser atingida, esperamos sempre que positivamente. E para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no nosso debate Rivaldo Melo, que é diretor-presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Pernambuco, o DR. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Obrigado, Natália. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouco do nosso trabalho. Bom dia a todos os ouvintes. E é importante demais a gente poder tratar de mobilidade, tratar da infraestrutura, dos trabalhos que a gente vem realizando aqui no nosso estado para poder melhorar essa condição. Então, agradeço aqui já a participação e estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre essas novas obras estruturantes que a gente tem trabalhado nos últimos meses para fazer com que a população tenha muito mais conforto e tranquilidade para trafegar por nossas rodovias. Muito bom, obrigada por estar com a gente. Também participando do nosso programa, doutor Adriano Lucena, que é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Pernambuco, CREA-PE. Sempre bom vê-lo, mais um ano a gente falando sobre obras importantes para Pernambuco, não é? Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia quem está nos acompanhando, bom dia, Écio Costa e Rivaldo Melo. E mais um tema importante que o Sistema Jornal do Comércio traz para o debate. A rodovia não é só uma obra de engenharia. A rodovia é o desenvolvimento do Estado, é a geração de emprego, é a dinâmica da economia, é o aspecto social. É só a gente comparar as cidades Vitória de Santo Antão até São Caetano, antes da duplicação da rodovia e depois da duplicação, os impactos que a gente tem nas indústrias chegando, nas universidades se implantando, a educação formando mão de obra naquelas cidades para que possam ocupar os empregos, gerar emprego e renda e desenvolvimento. Então, a gente precisa ter um olhar muito especial, não só para as rodovias, mas para as ferrovias. Um país continental como o nosso, a gente não pode ficar dependendo exclusivamente das rodovias. A gente tem uma costa, a gente tem a água aí que a gente pode utilizar como meio de transporte. É assim que chegam os materiais, os veículos, muitos fertilizantes, combustíveis de um país para o outro através do nosso oceano. A gente tem que utilizar mais, reduzir custo e entregar um Brasil com um custo menor para a população, porque isso gera, sem sombra de dúvida, desenvolvimento. Então, é mais um debate extremamente importante e o CREA se coloca à disposição desse e de outros para que a gente possa mostrar a importância de Pernambuco para o Brasil. Isso. Como diz o slogan da Rádio Jornal, Pernambuco falando para o mundo. Então, daqui vamos falar também daquilo que precisamos avançar, e você, ouvinte, é muito importante nesse aspecto, porque você pode nos ajudar, pode falar de trechos, de pontos, de algumas preocupações que você tem, pelo nosso WhatsApp 991478520, 991478520, ou lá no nosso YouTube, canal da Rádio Jornal e também de JC Play. Fechando a nossa bancada, doutor Écio Costa, professor titular de Economia da UFPE, da Federal de Pernambuco, e sócio fundador da SEDES Consultoria e Planejamento. Prazer recebê-lo aqui na Rádio Jornal. Bom dia. Obrigado pelo convite para mais uma participação, Natália. Prazer estar discutindo infraestrutura, desenvolvimento econômico. Prazer aqui estar discutindo também com o Adriano, com o Rivaldo. Inclusive, eu não preciso nem falar mais nada, porque meu ex-aluno Adriano já trouxe uma bela introdução para essa temática, né? Você ter a relevância da infraestrutura para funcionar como fazer uma alavancagem, né? Um promotor do desenvolvimento econômico. E Pernambuco está precisando muito. Tem aí uma grande deficiência de investimentos, muitos anos, né, em que a gente não tem nem sequer a manutenção das estradas.
E a gente está perdendo espaço para nossos concorrentes regionais, né? Quando você olha Bahia, Ceará, principalmente, a gente observa muito esses dois, mas aqui do lado a própria Paraíba, sim, com investimentos muito elevados na questão da infraestrutura de rodovias, tá? Você mencionou o Arco Metropolitano, por exemplo. O Arco Metropolitano lá da Paraíba, no entorno de João Pessoa, já está em obra, né? Enquanto a gente está aprovando um primeiro trecho, né? Felizmente aconteceu já essa aprovação, agora precisa entrar em obra, e isso termina impactando, né, esse atraso de obras, impactando não só a economia pernambucana, mas de todo o Nordeste, devido à relevância que Pernambuco tem economicamente. O Porto de Suape, né, como principal fornecedor para os demais estados aqui da região Nordeste, e todo o atraso que você não ter expansão da malha rodoviária, não ter sequer a manutenção dessa malha rodoviária, termina trazendo prejuízos enormes. A gente nem tem como pauta o turismo hoje, mas aqui o professor Écio falava e eu lembrava de uma matéria que eu vi logo cedo, falando sobre um levantamento com dados do Ministério do Turismo, levando em conta o seguinte: Bahia e Paraíba lideram o crescimento entre os destinos mais procurados para o verão desse ano. Aí está Bahia, Paraíba, depois Rio de Janeiro, que é um destino já muito tradicional. E quando eu vi essa matéria, me incomodou particularmente hoje pela manhã, porque eu fiquei procurando, cadê Pernambuco? Cadê Pernambuco? Cadê os números? Fui lá no site do Ministério do Turismo, não encontrei nada, porque o estudo realmente ele é bem reduzido, bem pequenininho. Mas a gente fica assim, doutor Rivaldo, sabendo que, claro, como eu disse, turismo não é a nossa pauta hoje, mas isso também está dentro de todo esse bojo. A experiência que você traz também para um turista quando ele está optando por ir a algum local. Tem tantos fatores, né? Mas eu quero de fato mesmo começar pelo Arco Metropolitano. Todas as vezes que eu passo naquele trecho, nossa, parece que eu estou assim numa 25 de março agitadíssima, né? Mas uma 25 de março em que passa carro, passa ônibus, passa tudo, é uma loucura, você se sente perdido, tá numa Índia pernambucana, assim, porque é uma loucura. Mesmo que você passa no domingo, no sábado, é tudo acontecendo ao mesmo tempo e me passa uma sensação de insegurança muito grande para as pessoas ali naquele trecho de Abreu e Lima. Você que é morador, comerciante, criança está indo para o colégio. E aí o Estado publicou esse edital, né, no finalzinho do ano passado. E as pessoas perguntam, mas em que pé estamos? Como estamos? Para onde vamos? Como é que está o Arco Metropolitano? Exato, Natália. A gente está com aí pouco mais de 2 anos, completamos agora 2 anos de gestão, né? E um dos pilares dessa gestão são as estradas, né? Nossa governadora tem esse olhar crítico para garantir que as pessoas tenham um acréscimo de qualidade na mobilidade do estado como um todo. E realmente, nossas estradas vêm há muitos anos com um investimento muito baixo, como bem o professor Écio colocou aqui, e nosso trabalho tem sido reverter essa situação, né? Você falou aí, antes de falar do alto, você falou aí do turismo. A gente entende que a nossa malha está muito degradada. Inclusive, o mês passado, eu participei de um evento lá na Impetur, né, junto na Secretaria de Turismo, e a gente focou sobre o turismo, que é constrangedor convidar uma pessoa de São Paulo, de qualquer lugar do mundo, para nossos destinos aqui de praia, por exemplo, Porto de Galinhas, né? E a gente fornecer uma condição de estrada muito ruim. É constrangedor para o estado, a gente tem uma condição dessa, né? A gente sabe que nossos destinos turísticos são fantásticos, né? E a gente tem tido esse olhar crítico. No final do ano passado, a gente deu ordem de serviço para a restauração completa de várias rodovias do litoral norte e sul. Então, a PE009, a Estrada de Muro Alto, PE009, que dá acesso a Porto de Galinhas, a Praia de Serrambi, Praia de Tamandaré, a PE51, PE72, PE009, PE60... Todas essas rodovias já começaram a ser restauradas, então a gente sabe que a obra de estrada não se faz de um dia para o outro, mas o verão do ano que vem a gente vai estar com outra condição e, sem dúvida, o turismo vai ser muito alavancado por nossas estradas no ano que vem. No próximo verão, né? Ainda esse ano, né? Porque agora, as obras vão ser concluídas. Vou fazer um parênteses aqui, já que nós entramos aqui no assunto turismo e pontos tão importantes como Porto de Galinhas e a iluminação. Porque eu já fui a Porto de Galinhas assim, fim de tarde, início da noite, e fiquei com medo, porque ou você jogava o carro dentro de um buraco, ou você não via direito onde estava andando, porque a iluminação inexistia. Isso está sendo observado também? Veja, quando você tem uma rodovia bem sinalizada, a sinalização refletiva, ela ajuda muito à noite e evita acidentes. Claro. Porque você tem a sinalização horizontal, a vertical, você tem aqueles prismas refletivos, tudo isso está sendo colocado nessas rodovias. A questão de sinalização, muitas vezes, ela tem digamos assim, uma região nebulosa entre município e estado. Então, muitas vezes, o município fica responsável pela iluminação. Mas a gente tem tido esse olhar crítico. Existe até um programa de outra secretaria, que é a Secretaria
a SEDU, que ela tem um plano de melhorias de iluminação. Então, pontos onde os municípios não conseguem atuar, a gente vai e faz essa complementação pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Mas assim, a sinalização em si, horizontal e vertical, ela vai garantir muito a melhoria e a segurança nessas rodovias na questão do tráfego noturno. Né? Sim, como você não tem, claro, já é uma luz no caminho, vai ajudar muito. Claro. Mas e o senhor ia entrar no arco metropolitano e eu lhe interrompi. Isso. Bom, o arco metropolitano, nós no final do ano passado conseguimos a publicação do edital, já da obra, desse primeiro trecho. Esse primeiro trecho vai ser um investimento estimado de 750 milhões de reais, e essa obra vai ali mais ou menos da BR-232 em Moreno, na altura de Moreno, onde fica próximo daquele posto antigo da Polícia Rodoviária, e vai até a BR-101 no Cabo. Ela dá conexão direta com a Rota do Atlântico, que é a P009, que é uma rodovia sob concessão. Então, são 25,3 quilômetros de estradas que vão ser construídas. A gente tem uma expectativa de essa licitação ela terminar nos próximos meses, e acho que em abril, a gente tem uma expectativa, em abril já está dando ordem de serviço dessa obra. Em abril da ordem de serviço, então. Já para a obra começar. Essa é a nossa expectativa. Onde? Em que ponto? Bom, o trecho tem 25,3 quilômetros. Vai ter uma estratégia aí da construtora de ver qual é o melhor local para se trabalhar. Mas é uma rodovia que esse segmento ele não tem interferência com pontos urbanos, então por onde começar já vai ser benéfico, né? Você tem duas conexões importantes, que é com a BR-101 e com a 232, né? E você vai trabalhando nessas interseções, mas o foco mesmo é fazer principalmente a terraplenagem, que é o principal gargalo dessa rodovia. O volume é muito alto de terraplenagem, é uma região ondulada, montanhosa. A gente tem realmente uma topografia muito variada, e a condição dessa estrada é uma rodovia classe 1. Você vai ter vias de 7,2, duas pistas de 7,2 metros, são duas pistas de rolamento em cada sentido, acostamento generoso. Então, a rodovia que ela tem raios grandes para você poder desenvolver com velocidade satisfatória. Ela está sendo projetada para você, com segurança, passar por ela com uma velocidade em torno de 100 km por hora. Então, a expectativa é que você dá de Moreno para o Cabo, você tire em pelo menos 15 minutos. Então, é um ganho fantástico de mobilidade para o Estado, que a governadora realmente decidiu fazer, o projeto está pronto e a obra já vai começar nos próximos meses. Em contrapartida, o arco, a gente sabe que você falou aí de Abreu e Lima, né? Então, o arco realmente ele vem lá da BR-101 Norte até a BR-101 Sul. Esse trecho que eu estou falando seria o Arco Sul, trecho 2, que é 232-101. O primeiro trecho desse Arco Sul, que vai da 408 até a 232, o projeto executivo também já está pronto. Né? E ele já foi doado ao DENIT para análise. Então, você está estudando como é que vai ser feito esse investimento. Mas, assim, a gente tem que começar. Se não começar, a coisa realmente não anda. Então, a governadora tomou a decisão de já começar usando recursos do Estado para fazer esse trecho Sul 2, que ele, por si só, já vai trazer uma grande mobilidade para as pessoas que trafegam naquela região. Esses 744 milhões, que inclusive o senhor mencionou, é esse montante inicial, é o valor total previsto para a obra, tudo é recurso do Estado, como é? Isso, 100% é recurso do Estado, desse trecho Sul 2, que é da 232 até 101. Então esse montante é só para o trecho Sul 2? É só para o trecho Sul 2. 744 milhões de reais. Recursos já garantidos, a Secretaria da Fazenda já está com essa destinação dessa verba para a gente fazer esse trabalho, sob a orientação da governadora. Bom, eu vou avançar com os meninos daqui a pouco, mas antes disso eu preciso entrar aqui no ponto também com o diretor Rivaldo, porque é o seguinte, a governadora Raquel Lira esteve com a gente aqui no programa no finalzinho de dezembro, fazendo uma avaliação do ano, falando sobre obras, sobre entregas, perspectivas para 2025, e aí naquela oportunidade a governadora falava assim: quando assumimos, não existia um pacote, um plano, recurso destinado, uma organização para pensar nos hospitais. Por isso, dizia a governadora, o Hospital da Restauração acontecia aquelas situações frequentes, teto caindo, desabando, alagamento. Mas eu pergunto para o senhor, quando a gente fala de infraestrutura, o DR, hoje, se tem um pacote, se tem um recurso destinado, por exemplo, para a recuperação das rodovias, porque a gente está falando aqui de vias importantes, o senhor falou de PS60, caminho para o litoral sul. Mas e depois? Vai ter um pacote, vai ter um recurso destinado. Como está essa situação? Veja só, nossa governadora tem uma forma de trabalhar que dá muito conforto para nós, gestores. Ela só dá de serviço com o dinheiro em caixa. Então, não existe ordem de serviço de obra que não vai ser feita. Então, em outubro, último outubro, a gente anunciou o programa Pé na Estrada. Esse programa, eu até falei na ocasião lá do lançamento, que foi muito importante. Era uma coisa que estava começando naquela data. É uma coisa que a gente já vinha trabalhando desde o início de 2023. Então, nesse Pé na Estrada, nós já entregamos 18 obras, 18 estradas completamente restauradas. Estamos hoje trabalhando em 48 obras de restauração. Então, só esse montante aí dá quase 1.600 quilômetros de rodovia estaduais. Veja, nossa malha é 5.600 e poucos quilômetros de rodovias pavimentadas. A gente já está restaurando cerca de 1.600 quilômetros. Isso já com ordem de serviço dada, com obra já em andamento.
né? Existe hoje no DR mais pelo menos 1.100 de projetos de rodovias em andamento. Esse investimento aí, quase de 100 milhões de reais nesses projetos, 50 milhões em rodovias estaduais e mais 50 milhões em projetos na 232, que a gente pode falar aqui no próximo bloco. Mas, então, já tem pelo menos 1.100 quilômetros em projeto, que a gente pretende, nos próximos meses, fazer o lançamento dessas licitações, dessas obras. Então, assim, já é um pacote muito grande, realmente, está sendo modificada completamente a cara da infraestrutura de rodovias no estado de Pernambuco. Presidente do CREA, Adriano Luceno, o que o senhor está ouvindo sobre o arco metropolitano lhe agrada? Trecho, por onde começar? Como o Estado está pensando em fazer essa obra? Lhe agrada? Antes de responder diretamente a questão do arco, eu queria fazer uma análise em relação ao que você colocou do turismo. Sim. Então, veja, a gente tem uma modelagem e aí, enquanto sociedade, a gente precisa participar mais ativamente. Então, as obras de infraestrutura, elas têm que estar concentradas no Estado, no DR. Então, a gente tinha um departamento de estradas e rodagens que era modelo para o Brasil. A gente tinha um setor consultivo aqui que gerava a engenharia pernambucana para fazer projetos e projetos no sul e no sudeste do país. Então, a gente tinha empresas fortes que gerava emprego e renda e que a gente fazia projetos fora do nosso estado. Então, ao longo do tempo, o DR foi se deteriorando. A gente está resgatando, e aí é um registro muito especial, que na gestão passada, com Fernanda Batista à frente do DR, tem uma reestruturação do DR, um papel extremamente importante, tá certo? Para que, e Rivaldo agora à frente do DR, dá continuidade para que a gente possa valorizar. Então, a Secretaria de Turismo tem que cuidar do turismo e não da infraestrutura. Então, a gente passou um período, a Secretaria de Turismo fazendo as rodovias, fazendo engenharia, quando na verdade deveria concentrar isso no DR para que a gente pudesse fortalecer, ter profissionais capacitados e habilitados. A gente tem recursos, como foi colocado aqui pelo presidente Rivaldo, da ordem de 5 bilhões, de 6 bilhões. A gente precisa fortalecer, fazer concurso público, a gente precisa ter profissionais capacitados e pagando salários dignos. A gente não pode estar contratando no Estado Profissional da Engenharia, da Agronomia, da Geociências, pagando R$3.000. A gente tem uma lei, que é a Lei 4950A, que exige o pagamento de um piso salarial de 1966. A gente precisa aplicar, que no DR as pessoas ganhavam super bem, por isso estavam lá, e a gente tinha um quadro extremamente capacitado. A gente precisa resgatar, porque isso valoriza a nossa engenharia pernambucana. Claro. Inclusive para fazer obras do porto e do arco metropolitano. Isso não é uma obra fácil de fazer, nem fácil de planejar, nem fácil de executar e nem fácil de gerenciar. A engenharia pernambucana tem capacidade de fazer, mas a gente precisa remunerar e remunerar bem. Então, veja, o arco metropolitano ele tem 2 lotes. O lote 1 que vem lá da BR-101 até a 408, o lote 2 da 408 até o Cabo, e aí foi o lote 2, que é o lote sul, ele foi dividido em 2 partes. Então, da 408 até a BR-232, esse é um projeto, ou a execução ficou, a parte financeira, para o governo federal, que é esse projeto que o presidente Rivaldo está dizendo que demandou já para o DENIT, para que o DENIT pudesse fazer a revisão no projeto, para que pudesse fazer o aporte financeiro, e o da BR-232, das imediações de Moreno até o Cabro, é esse que o governo do estado está fazendo agora, e fazendo com um aporte de aproximadamente 750 milhões, que é uma cifra extremamente significativa e importante, e é bom que faça, para que isso comece a gerar esse desenvolvimento, que o aspecto da rodovia, embora seja uma obra de infraestrutura que envolve engenharia, mas tem um aspecto social, econômico, que a gente precisa olhar para frente. E aí você coloca um elemento extremamente importante, que a gente precisa estar vigilante. Pronto, fez a obra. Ao longo do tempo, isso precisa ser feito manutenção. Pois é. Isso está sendo colocado recursos no orçamento para que garanta a manutenção da rodovia, da praça, do hospital. Então, a obra de infraestrutura não é só construir e inaugurar, é fazer essa manutenção. Então, a gente vê muitos acidentes. Agora, o que aconteceu entre o Tocantins e o estado do Maranhão. Isso pode acontecer em qualquer lugar. Sim. E se a gente levar esse exercício de fazer essa manutenção nas barragens,
nas pontes, nas rodovias, nos hospitais, nas escolas. Então a gente precisa ter essa cultura de manutenção, porque essa cultura de manutenção ela reduz significativamente os investimentos, causa segurança e tem a permanência do desenvolvimento do nosso estado. Professor Écio, claro que uma obra desse porte, a gente aqui está falando agora de arco metropolitano, é muito, mas muito importante para diversas cadeias. Mas levando em conta, e aí eu vou ter que apontar aqui diversas questões, não é? Expectativa, algumas pessoas que podem estar preocupadas, como por exemplo, quem mora nas imediações, ou pessoas que trabalham no trecho em que passa e estão preocupadas. Será que eu vou poder continuar trabalhando aqui? Vai mudar minha vida? Então, vamos lá. Quando a gente fala de economia, a importância também de se conversar com as pessoas, de pensar nesse entorno todo, mas o arco metropolitano, obviamente, imagino que o senhor vai falar, ele traz muito mais benefícios, né? Não, certamente. Aí não há dúvidas que a criação de uma rodovia como essa vai trazer muito mais pontos positivos do que negativos. Inclusive ambientais, se a gente quiser entrar nessa questão também. Porque, por exemplo, falando um pouco da questão ambiental, muito se fala que o trecho norte vai ser prejudicado, a questão da preservação ambiental do que existe hoje lá, mas ninguém leva em consideração hoje o quanto de poluição que é gerada, né, com o excesso de engarrafamentos, né, que existe hoje na BR-101, passando pelo trecho que você mencionou, de Abreu e Lima. O quanto de combustível adicional que se gasta com isso, né, essa compensação, né, de emissão de gases poluentes na atmosfera, de compensação de carbono, o quanto você vai reduzir com a criação do trecho norte, né, do arco metropolitano, ninguém leva em consideração isso. Também é uma questão tão polêmica que, com certeza, você vai ter um acompanhamento muito próximo, né, do governo do estado em termos de fiscalização do que está sendo feito no entorno desse arco, né? Mas, além disso, você tem um crescimento de todo o entorno, em termos econômicos, que vai beneficiar muito mais aqui o estado de Pernambuco e todos esses municípios que são cortados pelo futuro trecho, né, do arco metropolitano. Você tem aí até uma maior interiorização, porque hoje, quando você olha, muito do desenvolvimento está ali no entorno da BR-101, né, ou das PEs por onde o trânsito passa. E aí você começa a ter um novo desenvolvimento para outras regiões, né, dentro do traçado do arco metropolitano. E isso vai beneficiar essas comunidades, como vai beneficiar também os extremos, né? O Porto de Suape, Porto de Galinhas, lá na região norte também, vai trazer toda essa comunicação mais rápida, mais eficiente, permitindo investimentos posteriores da própria Stellantis, por exemplo, que hoje termina reclamando muito, né, do problema logístico gerado, né, com esses atrasos. Então eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. Eu queria entrar um pouco também na questão de orçamento, já que a gente estava discutindo isso. São valores significativos, são recursos que são possíveis serem contratados agora, porque você teve toda uma reorganização financeira do Estado, permitindo uma capacidade de pagamento que pudesse contrair esses empréstimos de órgãos nacionais e internacionais. Eu até acompanho isso de perto com o secretário de Planejamento, com o Fabrício, com o Wilson, o secretário da Fazenda, o esforço que foi desenvolvido nesses 2 anos e também na montagem de projetos que não existiam projetos antes que estivessem avançados, né, para a captação de recursos e a apresentação para a sociedade. Então, assim, é um avanço significativo. Você termina tapando muito buraco, né, da infraestrutura decadente que a gente tem aqui no nosso estado. Mas aí a gente precisa pensar um pouco mais além também, certo? Hoje você tem um modelo, não hoje, já há bastante tempo, você tem um modelo onde você pode trazer a iniciativa privada para participar nesses investimentos, né? Não dá para o estado de Pernambuco cuidar de todas as rodovias sozinhas. Não há orçamento suficiente para isso. É preciso você trazer
o ambiente privado para participar, através de concessões. Então, por exemplo, a PE60, que foi mencionada, tem um trabalho de revitalização da PE60. Mas hoje, se você for olhar, o valor que se está gastando com essa revitalização poderia se trabalhar fazendo ela, mas também já trazendo o componente privado através de uma concessão. Existe um projeto já feito pelo BNDES para essa concessão e ele poderia ser colocado em prática, viabilizando um veio turístico muito forte que temos aqui no litoral sul. Sim. E que leva até Alagoas. Em Maragogi está sendo finalizado um aeroporto, né? E isso pode nos beneficiar bastante, desde que nós tenhamos uma boa estrada para oferecer àquele turista que vai estar pousando lá diretamente em Maragogi e pode se deslocar para cá, né? Então, eu acho que a gente precisa colocar isso na mesa. Claro. A gente tem uma PPP importante sendo viabilizada esse ano, que é a da Compesa, e aí a gente está falando de infraestrutura também, mas infraestrutura de saneamento básico, com investimentos bilionários que vão acontecer aqui na economia pernambucana, em prol, né, do aumento dos índices, né, de saneamento básico, que são muito baixos, principalmente. Abastecimento de água também, mas principalmente saneamento básico. É mais baixo ainda, né? Pois e a gente tem que olhar esse modelo e pensar nos outros modelos também para rodovias. Já tivemos aqui no passado, né, a PE09, né, ela é concedida e ela funciona super bem, né? Hoje, se não existisse ela, você ir para o litoral sul, para Porto de Galinhas, seria um caos, era um caos anteriormente, já está de certa forma estrangulada. Quando você vê nos feriadões, você leva 2, 3 horas para chegar em Porto de Galinhas, mesmo com a via concedida. Com essa opção, porque você tem 2 opções, né? Isso, mas mesmo com a concedida, sim, você ainda tem esse estrangulamento, então a gente precisa realmente acelerar esse ritmo. E você só consegue acelerar esse ritmo trazendo a iniciativa privada para participar com investimentos também. Porque senão a gente vai ficar num passo muito lento, enquanto aqueles concorrentes nossos que eu estava mencionando estão adotando esse tipo de política. E, assim, sem querer trazer para o viés político, mas são governados por governadores que são de viés de esquerda, mais até do que de direita. Então não tem essa questão de ideologia política. É mais de você ter a iniciativa realmente de trazer a iniciativa privada para fazer os investimentos e promover uma aceleração desse desenvolvimento econômico. Esse é o melhor caminho, né, que tem se provado funcionar em outros modelos de outros estados. Aquela questão cultural do pedágio, né? A palavra pagar um pedágio, a ação de pagar um pedágio, ela deixa todo mundo meio... Mas isso é uma prática em alguns estados que você... Bom, o estado em que eu nasci, Rio Grande do Sul, a minha cidade, que é 120 quilômetros de Porto Alegre, você paga 4 pedágios até chegar em Porto Alegre. É bom pagar 4 pedágios? Claro que não é bom, mas você tem como entrega uma estrada de muita qualidade, com serviço de urgência, à beira do asfalto, para lhe ajudar. Mas, enfim, podemos também mudar a cultura, né, gente? E os modelos mais atuais, eles podem levar em consideração a questão... eles levam em consideração a questão social. Por exemplo, famílias de baixa renda, transporte público, moradores. Você tem toda uma forma de classificar quem é o usuário dessa rodovia e promover essa diferenciação, fazendo com que o turista, por exemplo, pague mais, né? Quem está, a Stellantis e os seus carreteiros lá paguem mais, certo? Quem está desenvolvendo, né, trazendo negócios, pague mais, e aquele que tem a renda mais baixa seja isento. Isso é possivelmente aplicável num modelo como esse. Claro. Vou fazer o seguinte, vou para o intervalo. Na volta nós vamos saber, então, de Rivaldo Melo, que é diretor-presidente do DR, sobre essa relação com a iniciativa privada, se há essa possibilidade também. E aí tem Escola de Sargentos, tem BR-232 sendo prolongada ou duplicada em alguns trechos, e o ouvinte fazendo muitas perguntas de pontos específicos. Eu já vou agradecer a todos que estão participando. Se possível, a gente vai encaixando aqui, porque tem muitas rodovias que estão aparecendo, o pessoal falando de estradas que precisa de investimento. Então fica por aí que eu volto já já.
Voltamos com o debate aqui na Supermanhã da Rádio Jornal. Obras estruturantes para Pernambuco, que projetar, esperar de 2025, e ouvinte participando bastante. Que bom que você está com a gente. Eu vou amarrar ainda essa questão rapidamente aqui do Arco Metropolitano, porque o Felipe Demeri, no bairro da Torre, está perguntando, Rivaldo Melo, diretor do DR, diretor-presidente do DR, se o projeto do Arco Metropolitano contempla ciclovias e passarelas. Contempla? Passarela, sim. Ciclovia, ele não tem característica urbana. Sim. O Arco Metropolitano é uma rodovia completamente rural. Uhum. Não é? Ela vai passar por trechos. Esse trecho sul mesmo, que vai ser iniciado agora, o Sul 2, o único local que ele passa urbanizado é o Distrito Industrial de Itapissuma. Itapissuma não, de Moreno. Distrito Industrial de Moreno. Então lá vão ser feitas vias laterais, então vai ser feita toda uma urbanização, mas a rodovia vai passar expressa pelo meio. Então nesse trecho é necessário ter uma passarela. Né? Fora isso, só realmente pontes. Né? Então o Arco em si é uma rodovia com características muito rurais. Certo. Né? A partir do momento que ele for sendo urbanizado, isso acontece ao longo dos anos, aí pode-se pensar em algumas melhorias para pedestre, para ciclista, mas hoje não faz muito sentido. Bom, eu vou aproveitar a sua presença aqui na rádio também, diretor, para a gente falar sobre a Escola de Sargentos, porque foi um assunto muito, mas muito discutido e precisa ser discutido, e a previsão, ao que nós sabemos, é que as obras comecem neste ano de 2025, mas, óbvio, não termina tão rapidamente, aí tem cerca de uma década para ser finalizado. Eu tive lá, já vi o terreno, sei o local, chega a determinado momento que você não tem mais nem sinal de telefone, é bastante afastado. Não sei se todos os nossos ouvintes já foram até lá, conhecem esse ponto, mas precisa de muito investimento para o caminho até você chegar lá, partindo disso. Vamos lá. Existe essa previsão, começar em 2025, não sei se o senhor sabe, mas quando começar, e todo esse entorno, tudo que envolve de preparação do Estado para a Escola de Sargentos? Veja, existe sim um cronograma de execução da escola, e existem várias contrapartidas do Estado que tem que ser tomadas para que a escola aconteça, que ela seja realmente feita. Então, a infraestrutura, ela deve ser providenciada pelo Estado. A gente está fazendo agora, por exemplo, a estrada de Aldeia, que é uma rodovia importantíssima, a PE27. Ela já foi anunciada pela governadora. O projeto está finalizado já está em fase de elaboração de termo de referência. Em breve, a governadora deve estar lançando esse edital de restauração completa da PE27. Então, a rodovia que você até mencionou, tem questões ambientais, a rodovia 27, o projeto já era para ter sido antecipado, mas houve uma escuta ao Fórum Ambiental da região, o Fórum Ambiental de Aldeia, então várias questões relativas ao meio ambiente foram contempladas na PE27, implantação de ciclovia, passeios, a rodovia tem características muito urbanas, o PE27. Já é diferente do Arco Metropolitano. Completamente diferente, né? Então ela não dá nem para duplicar. É muito urbanizada a área da PE27 e ela tem que ser com um olhar tratado de forma diferenciada. Então hoje a PE27 ela vai ser restaurada até praticamente na porta do Exército. Sim. Né? Então essa obra vai até, se não me engano, 28 quilômetros, PE27, né? Da PE005, ali no final da Caxangá, até a porta da área do Exército, né? A PE27 hoje ela passa por dentro da área do Exército e vai até Araçoiaba. Esse trecho ele não é pavimentado por conta de exigência do próprio Exército. E ele não vai ser fechado. Então a gente está fazendo o complemento da PE27, que seria um desvio na porta do Exército, para ela passar por fora da área do Exército e conectar na PE41 um pouco mais ao sul. Né? Então esse projeto já está em desenvolvimento, aliás, o projeto não, a licitação para se fazer esse projeto de implantação desse segmento final da PE27. Então essa seria a primeira contrapartida. Outra é a estrada de Mussurepe, que é uma rodovia que conecta a PE27 à BR-408. Certo. Então esse trecho, não lembro a extensão, se não me engano são em torno de 5 quilômetros. Esse projeto já está em desenvolvimento, né? Esse projeto foi contratado até pela Secretaria de Mobilidade. Esse projeto está em desenvolvimento, é uma contrapartida também do Estado para melhorar a mobilidade naquela área. Então essas rodovias vão dar acesso à Escola de Sargento. Isso vai viabilizar, lógico, o tráfego de caminhões, veículos, para se transportar materiais e equipamentos para a construção da escola. Então, você está pensando num local em que centenas de famílias, eu não sei quantas vão morar, então você vai criar um espaço lá. O ouvinte Paulo Caldas estava perguntando aqui da PE27, o senhor já respondeu para a gente, então, e eu vou aproveitar e questionar sobre essa questão da iniciativa privada. O senhor está falando para a gente de mais uma obra que é grande, que é significativa, o Estado vai bancar sozinho, está buscando a iniciativa privada, como o DR vê isso, como a governadora Raquel Lira discute isso com vocês? Veja como é que é a ótica. Nós, nos últimos 2 anos, investimos 211 milhões em manutenção de rodovias. Né? Operação tapa-buraco, limpeza de drenagem, limpeza de vegetação. E nossas rodovias estavam num estado de degradação muito elevado. Então, como a gente está conseguindo pavimentar agora, restaurar muitas rodovias,
esse dinheiro de manutenção vai ser mais otimizado. Eu vou poder ter uma melhoria, implantar em rodovias que estão em estado de conservação razoável. Então, eu vou só fazer uma sinalização, vou só fazer um pano com um asfalto mais leve. Então, a gente vai ter essa condição de manutenção mais forte nos anos que vêm. Não vai estar investindo tanto em tapa-buracos fortemente, como estava. Então, como bem o professor Écio colocou aqui, o governo fez um exercício nos primeiros anos de enxugar as dívidas do Estado e aumentar a capacidade de contratação de operações de crédito. Então, com esse recurso, a gente está fazendo as obras principais. A gente está trazendo a mobilidade de volta para o Estado de uma forma que a gente não realmente... O Estado sem condições. Você bem colocou aí que a CNT, em 2022, ele classificou Pernambuco como um dos 20º, se não me engano, a 20ª posição em termos de qualidade de rodovias. Então, toda parceria com a iniciativa privada é uma coisa que demora um pouco. Então, já existem alguns estudos do Estado nesse sentido, mas a urgência é de arregaçar as mangas e começar a fazer logo a restauração do que já está muito degradado. Esses estudos que o senhor fala, tem alguma via que a gente possa contar aqui para o ouvinte? Aquela via é uma possível via então tem uma possibilidade de parceria com a iniciativa privada. O que está em estudo? Veja, a decisão de fazer uso de recurso ou não, ela vem das secretarias. Né? Sim. Hoje, no Departamento de Estradas, se falou muito aqui, por exemplo, na PS60. Né? A PS60 hoje ela está com uma condição terrível. Então, a gente deu de serviço há uns 2 meses atrás, a obra já começou. Né? Ela tem uma faixa até generosa, a P60, ela tem características quase de uma rodovia federal. Ela tem faixa de rolamento de 3,5 metros, ela tem acostamento de 2,5 metros, que eles estão completamente já com pavimento degradado, já cobertas por vegetação. Então, todo esse trabalho de limpeza e de pavimentação da PE60 está sendo feito agora, em sinalização. Então, ela vai ter uma condição muito melhor. Essa obra durou 1 ano e meio. Então, a gente começou agora, então prevejo mais pelo menos uns 13, 14 meses de obra para a gente estar fazendo a revitalização dessa rodovia, certo? Em paralelo, a gente já começou a fazer um estudo, já existe um estudo realmente do BNDES que traz algumas ideias do que pode ser feito na PS60. A gente está priorizando para ver o que é mais urgente e alguns estudos estão sendo desenvolvidos, mas não no DR, no âmbito de secretaria, para decidir os próximos investimentos de onde vão vir, como é que vai ser feito esse recurso. Por enquanto, a gente vai trabalhando em projetos, porque você não consegue fazer investimento sem projeto. Então, fizemos o projeto do Arco, estamos fazendo agora o Arco Sul 2, já tem o projeto pronto do Arco Sul 1, a P60, estamos fazendo a revitalização dela agora e já estamos fazendo alguns projetos de duplicação, de ampliação de capacidade da P60. Com isso em mãos, a gente vai saber qual o montante que se precisa para investir e aí sim, vale procurar parceiro na iniciativa privada para decidir de onde vem aquela captação de recursos. Outro exemplo grande também seria a BR-232. Sim. Né? A BR-232 ela já é digamos que é o principal corredor do estado, né? Uma rodovia que liga a capital ao interior. Ela tem mais de 500 quilômetros de extensão e ela foi duplicada, né, alguns anos atrás até São Caetano. E o pavimento a gente já sabe que já está ruim, já tem alguns pontos que precisam de se refazer, né? Então, a gente fez agora a triplicação, está terminando agora esse projeto, essa obra de triplicação dos 6,1 quilômetros, saindo de Recife até entrocamento com a BR-408. Vamos começar agora também, já tem um edital de restauração do trecho que vai do final da 408 até Moreno. Deve começar quando? Nesse trimestre ainda? Está em fase de licitação, o edital já foi publicado. Né? Então, é uma obra que vai começar em breve também. E projetos executivos, são 3 grandes projetos executivos que o DR já publicou o edital no mês de dezembro. Então, o primeiro trecho é restauração de Moreno até São Caetano, que é um trecho que já é duplicado. Outro trecho é um projeto de duplicação e restauração de São Caetano até Arco Verde. E mais um terceiro grande projeto que vai de Arco Verde até Serra Talhada, também de restauração e duplicação. Então, só nesses projetos aí, o investimento é da ordem de 50 milhões de reais. Então, com esse valor, as obras é um valor realmente muito alto. Então, provavelmente... Investimento em projetos. Investimento em projetos, é alto. Fica bem claro para o ouvinte. Né? A execução é outro patamar. Né? Isso. Então, quando você partir para a execução da obra, aí sim, algumas alternativas vão ter que ser discutidas. Claro. Né? Mas aí cabe à secretaria, junto com a governadora, discutir quais seriam essas alternativas. Né? Então, a gente está fazendo o nosso dever de casa, que é fazer os projetos, as obras das principais estradas que já estão muito degradadas, com recursos que a governadora já garantiu, e fazer os projetos para que as próximas obras estruturantes sejam possíveis de serem realizadas. Adriano Lucena, presidente do CREA, claro que eu quero as suas considerações sobre o que estamos falando, mas eu fico pensando também, tem mão de obra suficiente para trabalhar em tanta estrada assim? E aí eu não falo só de engenheiro, tem gente lá partindo das primeiras atividades, o Estado está preparado? Veja, a gente vive um momento, se nós colocarmos em ação e implantarmos, transformarmos esses projetos em obras, a gente
tem todas as condições de viver um momento, um cenário extraordinário. Extraordinário. Porque nós estamos falando de um investimento da ordem de 2 bilhões da Escola de Sargento. Isso é governo federal. Nós estamos falando de aporte do governo estadual na estrada de Mussurepe, na PE 27, aí ali a gente tem no entorno ali a PE 12, a PE 18, que a própria população vai começar a dizer, olha, eu também quero, eu também. Então, ao longo do tempo, a Escola de Sargento a gente não vai fazer em 1 ano, 2 anos, é um projeto para 10 anos. E aí a gente também precisa entender a mudança do ponto de vista militar. A gente tem o arcabouço militar na região sul do país. Então, quando a gente traz a Escola de Sargentos para Pernambuco, a gente traz o Parque Tecnológico Aeroespacial para Salvador, quando a gente traz uma unidade avançada para Fortaleza, para o Ceará, a gente está trazendo um modelo, uma concepção diferente e trazendo para o Nordeste um aspecto militar. Então, é extremamente importante para o desenvolvimento e na geração de emprego e a ocupação dessas áreas. Então, essas famílias que vão viver ou trabalhar na Escola de Sargento, onde elas vão morar? Então, o loteamento, a água, o impacto no saneamento, o impacto na mobilidade. Então, veja as condições que a gente vai ter. Então, quando a gente fala na duplicação da BR-232, de São Caetano até Serra Talhada, o impacto que a gente vai ter em Arco Verde, em Pesqueira, em Belo Jardim, em Custódia, Serra Talhada, nas cidades próximas. A gente fala de um campus na cidade de Sertânia, um campus universitário, Universidade Federal, que vai ser instalada em Sertânia. Veja o desenvolvimento que a gente vai gerar. Quando a gente vai no estado de São Paulo, a gente vai saindo de cidades e cidades, a gente vai ver que ali tem uma universidade. Sim. Exatamente para formar mão de obra, e essa mão de obra está qualificada para ocupar aquelas oportunidades. Nós não podemos ter todas essas oportunidades, e aí vou falar mais do investimento da ordem de 10 bilhões que a gente vai ter agora no 322 na refinaria, que o edital já está na praça também. Então não chega a 10, mas chega a 8 bilhões. Então veja, isso tudo a gente precisa de mão de obra qualificada para implementar todas essas ações. Talvez a gente tenha que trazer engenheiros de outros estados, se não de outro país. Para isso, a gente tem, ao longo do tempo, tá certo? Muitas e muitas outras universidades que foram instaladas e estão formando pessoas. Em Caruaru, a gente tem uma Universidade Federal que forma engenheiros. Hoje, a gente tem secretário de Estado que foi formado na Universidade de Caruaru. Eu e Rivaldo, nós fomos formados na Universidade Federal aqui em Recife. Eu tive que vir de Arco Verde para estudar no Recife. E nós estamos falando de 20 e poucos anos, Rivaldo, que a gente se formou, mais ou menos isso. 25, né? 24, 25, 26 anos. Então, veja. Esqueça o tempo. Então, eu vou ficar calado. Isso não é tanto tempo. Então, você tinha que vender o seu patrimônio para mandar um filho do interior para a capital para estudar. Então, a universidade ela precisa estar nessa cidade exatamente para essas oportunidades. Informações. E aí a gente tem a duplicação da BR-423 de São Caetano até Garanhuns. O lote 1 já está sendo executado, então a gente precisa agora lutar para o lote 2. Então a gente precisa disso. Até a Transnordestina, sim, que se a gente não se organizar enquanto sociedade, a gente termina perdendo o bonde da história, porque o trecho para o Ceará, ele já está com data de conclusão, com data de inauguração. A gente precisa uma grande mobilização das universidades, das instituições, do governo do Estado, do parlamento, para que a gente possa realmente, de fato, implantar a Transnordestina. Já foi licitado pelo governo federal, da ordem de 15 milhões o projeto, mas a gente precisa garantir o projeto e a obra. Então, essas oportunidades vai fazer com que Pernambuco possa viver um outro momento econômico da geração de emprego e de oportunidade. E o pós essas obras. A gente precisa olhar o pós dessas obras. Foi falado aqui também da Compesa, da questão da privatização, da Compesa, da concessão. Então a gente tem que garantir a tarifa social. A gente teve com o presidente da Compesa um debate que a gente fez no CREA, a gente trouxe
esse debate para que a sociedade pudesse tomar conhecimento, a gente pudesse participar, qual é essa modelagem, que é interessante que o mercado que vai colocar os seus recursos, ele vai lá para ter lucro, mas esse lucro tem que ser um lucro justo. Não é o trabalhador que vai ter que pagar. Quem tem que pagar toda essa cadeia é o que o professor estava colocando, que, ó, aqueles que têm investimento maior, ele precisa pagar e garantir aquele que não pode pagar, ter a água, ter o saneamento, porque isso é redução de despesas na saúde, no hospital. O trabalhador não vai adoecer, ele vai trabalhar, ele vai render mais. Então, toda essa configuração, nós em Pernambuco, unidos, a gente pode estar vivendo em curto prazo um outro momento e um momento extremamente extraordinário. Eu preciso chamar um intervalo, então eu vou correr rapidinho aqui com o professor Écio Costa, só para a gente amarrar também esse assunto. Tenho um minutinho, professor, para a gente falar o seguinte: expectativas 1000, obras acontecendo, o ouvinte pensando, que maravilha, tá andando, só que ano que vem tem eleição, 2026 tem eleição. Como fazer, professor, com que essas obras elas possam chegar, que possa ser agilizado? Porque, obviamente, a gente não sabe o que vai acontecer, mas quem depende do serviço, ele está pensando que aquilo aconteça, que a obra aconteça. Como fiscalizar, como ficar de olho? Você só me deu 30 segundos para falar. Eu vou lhe dar um minuto. Você já comeu metade do meu minuto. Eu vou estender seu tempo. Vou lhe dar 1 minuto e meio. Não, tá bom. É muito importante isso que você colocou. A gente tem 2026 como ano de eleição presidencial e também para os estados, né? E isso traz uma perspectiva interessante, né? Porque você passa a ter, aqui em Pernambuco, por exemplo, 2 candidatos muito fortes, né? O prefeito do Recife e a governadora, né? Assim, pode ser até que nem sejam esses candidatos, mas são os possíveis candidatos, e ambos querendo mostrar serviço. Então, no final das contas, o maior beneficiado disso deve ser a população, que vai trazer aí novos projetos, novos investimentos. Agora, claro, é sempre importante a gente levar em consideração a responsabilidade fiscal, né? Que sejam projetos estruturantes, que mostrem um caminho de desenvolvimento econômico para o Estado, mas que lá na frente a gente não tenha uma conta muito alta, porque a conta vai chegar para pagar. Porque todo investimento que é feito com empréstimo, ele lá na frente precisa ser pago. Então a responsabilidade fiscal ela é muito importante, a nível de Estado e também a nível nacional, porque a mesma coisa acontece a nível federal. A gente vê aí 2 anos onde há uma preocupação muito séria sobre isso. A gente viu uma pressão muito forte, inclusive no final desse ano, que repercutiu inclusive no dólar muito elevado. E ano que vem vai ter também eleição a nível presidencial, como eu mencionei, onde investimentos vão estar sendo anunciados. Espero que a maioria deles também executados. Eu ia até perguntar, e fica, eu acho que talvez para o próximo bloco, para Rivaldo, sobre os investimentos que o novo PAC devem trazer aqui para o Estado em termos de infraestrutura. Como é que está desdobrando isso, até fazendo um pouco do seu trabalho aí, Natália Maris. Eu acho que é muito importante a gente ver isso, e entra nesse contexto. Pernambuco vive um momento interessante, por esses motivos que eu mencionei, que a gente já vê, inclusive, esse ano, os números mostram um crescimento econômico do PIB aqui de Pernambuco maior do que a média nacional. É verdade. E isso deve se repetir ao longo desse ano, né, com todos esses investimentos que estão sendo postos em prática aqui, e provavelmente se repete também em ano de eleição, né? Mas, claro, o fiscal ele também precisa ser considerado, porque senão a gente vai ter lá na frente problemas de pagamento de folha, problemas de inadimplência com empréstimos que foram tomados, e isso termina prejudicando nossos filhos lá na frente, né? Não só a gente, como os filhos da gente que vão permanecer morando no nosso estado, tá? Então, esse é o alerta que eu trago. Vamos para o intervalo, voltamos já. .br Voltamos com o nosso debate, obras estruturantes, obras para 2025 em Pernambuco. Gostaríamos de mais tempo para falar sobre mais obras, ouvinte participando, fazendo pergunta. E eu não vou perder tempo, eu vou perguntar aqui para Rivaldo Melo, diretor-presidente do DR, a respeito dessa questão que Écio levantou, PAC, porque foi anunciado. E aí, como está o andamento? Já tem obra sendo executada? Tem recurso na praça?
Veja, o Arco Metropolitano, o trecho, o Sul, lote 1, aquele que a gente já doou o projeto para o DENIT, esse é um projeto, uma obra que já está inclusa no PAC. Então, só dessa obra já são 500 milhões de reais que vão ser destinados para essa obra, isso já está no PAC, né? A BR-423 também, que o Adriano falou, que vai para Cachoeirinha, né? Ela também é uma obra de recursos federais, né? E a gente também tem a restauração do trecho de Moreno, o final da triplicação, né, que vai do trocamento 408 até Moreno, esse dinheiro também vai ser com recursos federais. E tem uma obra também interessante, que é a BR-104, que está sendo duplicada, um trecho de 13,2 quilômetros, que era uma dívida do Estado com o governo federal, de uma glosa e a gente aquele dinheiro está sendo devolvido do Estado para o governo federal e com a verba, a obra está sendo executada pelo governo estadual. Então nós estamos também fazendo essa obra, o recurso é do Estado, mas é uma contrapartida, é uma devolução. Então são 122 milhões de reais também investidos com recursos dos cofres estaduais, né? Realmente está indo para o federal, mas é uma devolução que está executando a obra. Ainda dá tempo. O pessoal está perguntando, Itamaracá, PE01.